Paz e bem, amados. Seja bem-vindo à comunidade Nova Vida, nossa comunidade irmã que está aqui conosco. Boa noite ao irmão William Nunes. Seja bem-vindo. Que alegria vocês estarem aqui nesse momento. Seja bem-vinda Paula, Neide, Jéssica. Seja bem-vindo, Caio. Que alegria. Selma. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Solange, Gustavo. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Dan. Seja bem-vinda, Patrícia. Saudades de você também, William. Quanto tempo. Que alegria. Que alegria, Paty. Que alegria, Lete, Jéssica, Gri, Marcinha. Sejam todos bem-vindos para esse momento conosco. Esse momento tão esperado. Que seja fecundo para cada um de nós. Seja bem-vinda, Nessa. Seja bem-vinda, Esther, minha querida irmã. Espero que você esteja e toda a sua comunidade bem, recuperados. Seja bem-vinda, Tainá. A bênção a todos os consagrados que estão aqui já entrando nessa live. E Deus abençoe a todos. Que nós possamos estar unidos nesse momento, na expectativa, de sermos fecundos. Que possa ir ao encontro do coração de cada pessoa esse momento. Seja bem-vinda, Simone. Boa noite. Arnalda, Fernanda. Como é que tá a Maria Luísa? Fernanda, espero que esteja tudo bem. Seja bem-vinda, Flávia. Vamos entrando e vocês vão enviando o aviãozinho para todas as pessoas e convidando. Seja bem-vinda. Chute para o sucesso. Seja bem-vinda, Binha. É Tati. Seja bem-vinda, Rafaela, Madalena. Quanto tempo? Seja bem-vinda, Patrícia. Todos que estão chegando, a Caroline. Vão enviando o convite para todas as pessoas que vocês conhecem. Será um momento único e especial. Que bom que vocês estão bem, Fernanda. Graças a Deus. É uma promessa, né? É uma profecia que se cumpre. A gente se alegra com vocês. Eu vi, Tati, que era você depois que passou. Eu estou ainda aprendendo a lidar com esse mundo da rede social. Seja bem-vinda, Vivi. Nanda. Hoje nós vamos fazer uma experiência de começarmos a introduzir a entender a arte como terapia. Boa noite, Alcione. Quanto tempo? Boa noite, Lude. Boa noite, Samara. Eu peço a todos vocês da comunidade que estejam convidando todas as pessoas que vocês conhecem para esse momento de agora. Oi, Diego, você é tão generoso e carinhoso sempre, né? Muito obrigada pela sua gentileza. Boa noite, Adriana Rocha, Dai. Sejam bem-vindos a
esse momento, tá? Que a paz e o bem, e sob o olhar de São José e de Santa Joana Beretta Mola. Gente, que alegria fazer essa live. Boa noite, Clarinha. Que alegria fazer essa live neste dia. Iniciar este tempo novo, essa nova inspiração, sob o olhar de Santa Giana. Boa noite, Socorrinha, Érica Teles, Johanna. Que gracinha, que alegria encontrar vocês aqui. Que bom que você gostou, Clarinha. Era pra você. Boa noite, Tânia. Seja bem-vinda. Eu espero aprender a rezar com a Sueli. Sejam bem-vindos à Missão do Ceará. Sua bênção, Padre Arley. Que bom que Fernanda te convidou. Eu espero que seja. Tá travando? Oi, Ana, seja bem-vinda. Oi, Anderson, que alegria você aqui conosco. Seja bem-vindo, meu querido. Logo, logo será com você, hein? Sua bênção, Padre Marcelo. Seja bem-vinda, Geliane. Vão enviando, viu, para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Seja bem-vinda, Teusma. Seja bem-vinda, Carlinha. Kelly, minha comadre, seja bem-vinda. Não dorme, tá bom? Alegria, Anderson, estar com você, viu? Seja bem-vindo, o Ronald, a Carol Faber. Emerson, seja bem-vindo você, toda a sua família em você, tá? Que alegria sua mãe ter voltado para casa. Daniel, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Carlota. Oh, Gracinha. Dona Flora, que bom que você está me acompanhando. Agora sim, eu sinto que a graça vai fluir. Saudades, viu? Que Deus abençoe a senhora. Seja bem-vinda, Beth. Nós vamos aguardando, nos preparando. Obrigado, Emerson. O Covid para alguns ajuda. Aí eu fiquei até mais arrumada, tá vendo? A Sueli entra. Seja bem-vinda, Sueli. Estamos todos ansiosos, esperando pela sua presença. Seja bem-vinda, Grazi, mamãe de João Paulo, esposa de Didi. A Milton mandou um abraço para vocês. Seja bem-vinda, Vanessa. Nós estamos aguardando a Sueli. Seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo, Tiago, a Flavinha. Vamos iniciando, né, nesse momento, já invocando a graça do Espírito Santo, pedindo que Ele possa nos renovar através desta noite. Seja bem-vindo, Lu, Franklin. Seja bem-vindo, Biana, Tyson, Valéria Tolentino. Seja bem-vinda, Alê. Que alegria todos vocês estarem conosco aqui.
Seja bem-vindo, William. Olá, Oi, Érica, como você está? Que alegria! Até que enfim chegou o nosso dia. que alegria! Até que enfim, esse dia tão esperado por nós, né, Sueli? Muito Pois não é, esperado, em menina? especial por mim. Como eu Graças te a Deus. disse, você esteve na nossa casa, em minha casa, no Maranatá, que nós fizemos aqui no evento, em 2005. Então tem um tempinho já. Então é uma grande alegria nós nos encontrarmos aqui. As redes sociais nos permitem também esses momentos. Pois é, inclusive aí em Montes Claros, Érica, eu vivi um momento muito forte na minha missão. Eu já contei essa história assim diversas vezes, né? Então, assim, poder falar com alguém de Montes Claros me fez recordar esse momento. Então, no meio da nossa conversa, vai ser um prazer também contar essa história para você. Sim, e vai ser uma grande alegria nós estarmos ouvindo, partilhando essa sua experiência. Sobretudo, vai ser uma partilha de experiências. E aqui nós queremos a sua experiência. Essa live foi uma inspiração que o Senhor me concedeu na Festa da Divina Misericórdia. Nós fizemos uma proposta dentro da comunidade de misericordiar, um convite, uma ação. Vamos misericordiar. E misericordiar de uma forma concreta. Então, o Senhor me deu esse caminho. Eu iniciei dirigindo ministérios de música dentro como apostolado, antes de fundar uma comunidade, antes de fundar um grupo de oração. Foi o meu primeiro contato com o universo de serviço dentro da igreja. E hoje trabalho como psiquiatra com a saúde mental. Então pensei que a arte, e gosto de escrever, já escrevi 2 livros, gosto de representar, e que eu gostaria muito de cantar, mas não é o meu dom. E aí eu queria introduzir assim, com uma fala do Frei Sidney Damasio, que diz que a arte nos remete à beleza que é sempre um sopro de eternidade, no meio da tristeza e da dor. Ele está presente. Então, que nesse momento você possa nos levar a essa experiência desse sopro da eternidade. E eu queria convidar você, pedindo já para você cantar, não teria como. Já falei com você que nós vamos fazer uma viagem de cura interior através das suas músicas. Você vai achar interessante porque eu fiz um estudo de saúde mental, assim, em cada momento. E aí gostaria que você cantasse aquela música que fala: no teu silêncio escuto a voz. E a gente fizesse memória daquele momento que o Papa Francisco, na pandemia, logo no início, andou sozinho. E ele deu aquela homilia que diz assim, que Jesus estava no nosso barco, mesmo que dormindo. E no início dessa música você fala isso: acalma as ondas e a fúria do mar. Nesse tempo de pandemia, onde tantas expectativas, doença, enfermidade, desemprego, tantos medos. Ouvi-la dizer, mesmo se dormes, mesmo se apareces dormindo, em tua presença a paz encontrarei. Então, queria fazer esse convite, iniciando, já deixando você introduzir para nós. Pronto, eu estou procurando aqui o playback dessa canção para que a gente possa fazer então essa abertura com essa canção. Ela é maravilhosa de fato. Eu achei uma providência muito grande, muito grande. Então vamos lá, abrir aqui. Já vai começar.
Dá para ouvir direitinho? Tô ouvindo bem. No teu silêncio eu escuto a voz que acalma as ondas e a fúria do mar. Mesmo se dormes, não temerei. Em tua presença paz encontrei. Se me conduzes, eu descansarei, como criança no colo do Pai. Se a tempestade me assustar, tua mão segura me salvará. Jesus, Jesus, eu confio em ti. Jesus, Jesus, eu só espero em ti. Se tu me chamas a andar sobre o mar, como te ouvir e não te obedecer? Mesmo tão fraco, caminharei. O teu poder me sustentará. Se após a noite o cansaço, a dor, tu me convidas a recomeçar, relançarei as redes no mar. Tua vontade é o meu lugar. Jesus, Jesus, eu confio em ti. Jesus, Jesus, eu só espero em ti. Que esse canto possa ir entrando e penetrando o nosso coração, acalmando as nossas tempestades, porque Ele está no nosso barco. Jesus, eu só espero em ti. Sueli, pois não. Eu trabalho num lugar que atende crianças com transtorno mental, deficientes, com autismo, transtornos de deficiência intelectual, famílias muito carentes e às vezes uma mãe com 3, 4 filhos com doenças muito graves.
E os profissionais que trabalham lá pediram para que cantasse essa música. Que coisa linda! Estavam entusiasmados e em meio ao sofrimento que muitos deles vivem, tanto pela necessidade do tratamento, quanto também pela falta de condições. É uma alegria nós estarmos aqui, podendo dizer assim, nós temos um Senhor para mergulhar. Nós temos um Senhor. E a sua música, o seu canto, traz vida há muito tempo para muitas pessoas. É instrumento de cura para muitas pessoas. E eu vou começar, Sueli, em 1997. Queria que você falasse um pouco sobre a música O Céu é Logo. É uma música que me marcou muito quanto história de fundação. Já preguei muito com ela, mas tive uma visão diferente agora nesse tempo de pandemia. Queria saber como que foi sua experiência com essa música. Olha, essa música é de autoria do Renato Neto, que na época era membro da comunidade, e ele compôs essa canção numa época de uma perda muito grande que nós vivemos, né? E muitas pessoas têm sempre associado essa canção à morte, porque no sentido de que o céu é logo, ou seja, a nossa vida terminou aqui e nós iremos então ver a Deus face a face, que é o desejo mais profundo do nosso coração. Mas essa música para mim, ela não tem só esse sentido, porque em qualquer circunstância da contingência humana que nós possamos viver e tocar, quando nós não vivemos aquilo que se identifica com o céu, ou seja, com a plenitude da vida, nós cantamos numa dimensão de esperança. O céu é logo, ou seja, isso vai passar, né? E isso pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, a gente pode falar que o céu seria o término dessa pandemia, um exemplo, né? E nós poderíamos dizer, né, que toda a alegria virá, que as lágrimas cessarão, que nós vamos viver tempos de bonança. Então é sempre associada a essa plenitude, e a gente sabe que Jesus deu a vida por nós exatamente para que a gente tivesse essa plenitude, né? E inclusive a própria primeira canção que você pediu para eu cantar, né? Jesus, eu confio em ti, ela também nos leva a essa experiência com essa plenitude que é Cristo, porque Jesus é a fonte de todo bem, Deus é a fonte de todo bem. Então não há como eu tomar posse dessa fonte de plenitude, de bem, se não for numa experiência íntima com a pessoa de Jesus Cristo. Como você disse, nós temos um Senhor, e esse Senhor, Ele nos ama. Então é isso que a gente canta em qualquer canção, e eu queria confirmar tudo que você disse acerca da minha música, e isso não é falsa modéstia, mas é um reconhecimento da ação de Deus, né? E dizer que a música, que essas canções, elas são um forte instrumento de Deus, é reconhecer o dom de Deus. E reconhecer ainda mais a misericórdia por ter chamado um instrumento tão imperfeito para anunciar essa misericórdia. Aí é que eu digo como Nossa Senhora, minha alma exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez da sua serva e na sua baixeza realizou maravilhas, né? Então é isso, o céu é logo, a expressão da fé e da esperança daquele que acredita que tudo vai passar e que a alegria no final vai prevalecer, porque a morte não tem a última palavra. Então agora, Sueli, eu vou fazer uma pequena leitura de como que essa música realmente abraça os diversos sofrimentos que nós podemos experimentar. Uhum. Independente da perda. Teve aqui pessoas já testemunhando que essa música ajudou muito quando perdeu a filha, que está falando muito neste tempo. Mas, para mim, que sou psiquiatra,
para o Dr. Anderson, que está nos acompanhando também, que é da obra Shalom aqui em Montes Claros. Quando a música fala assim logo no início, quando cai a noite já não enxergo tão bem. Sim. Quando a dor é forte, pensa em desistir. Isso é tão próprio da depressão, né? A gente para e pensa assim, a pessoa não enxerga tão bem, enxerga tudo cinza. Ou enxerga tudo com um olhar assim, não vai dar certo. Tá tudo escuro mesmo. Alguns relatos dizem assim, eu sinto que a escuridão está me engolindo. E aí você relata aqui. E você dá um caminho de terapia. Louvado Meu seja Deus. Senhor, é hora de em ti mergulhar. É hora da gente se afastar dessa dor e dessa escuridão e colocar um outro no lugar. Esse outro que é Deus e que é Senhor. E ver que o que eu tenho é nada, porque o Senhor me ama. Seu amor é tão grande, tão imenso. É fácil isso, Sueli? Sei que não é fácil. Não é no momento. A escuridão, a secura. Mas é possível. Você me disse hoje de manhã. Com a paciência, isso se torna possível. Com esperar, isso se torna possível. Depois, lá na frente dessa música, você vai dizer que saber que ao teu lado tudo se fará. Quanta crise de ansiedade, quanta preocupação com o amanhã que nós estamos tendo agora. Será que vamos ter emprego? Nesse momento, né? Eu, como uma pessoa que trabalho, que estou afastada por causa do Covid nesses dias, a gente fica naquela tensão, será que vou continuar? Será que vai ter como voltar a trabalhar? Vai ter algum momento? E aqui você faz esse convite assim, saber que ao teu lado tudo se fará. Se a gente interioriza como uma jaculatória, os santos padres do deserto faziam apofitegmas. Pegavam uma frase e repetiam durante todo um dia. Como seria bom essa técnica para aqueles que não conseguem dormir pensando tantas possibilidades e tantas coisas que podem acontecer? Repetir. Saber que ao seu lado tudo se fará. Tudo Inclusive, se fará. Érica, essa repetição, ela pode ser associada às bolinhas do terço, para que a gente possa, digamos assim, ter um ritmo de repetição. A gente vai até, com esse gesto, vai passando e dando, digamos assim, cada vez mais profundidade, né? Sim. Então você aqui trata então dos transtornos da ansiedade também. E aí você nos diz, o céu é logo, e toda esperança se renovará, em ti poderei descansar. Hoje, o mundo sofre de uma doença que é a doença do cansado, estou cansado, que é a síndrome de burnout. Estou cansado. Todos estamos cansados, e é nesse momento da pandemia como nós estamos cansados. Cansados de ficar isolados, cansados de ficarmos com medo, cansados de não termos mais a nossa rotina, cansados de não ir à escola, ou ir só assistir aula online. E aí você diz assim, em ti poderei descansar. Me lembrou uma música, se eu não me engano, de Padre Zezinho, que diz assim, que o meu cansaço a outros descansem. Que oração providencial para nós hoje, que estamos muito cansados, rezar com esta palavra, dizendo que o meu cansaço a outros descansem. Porque você nos afirma, porque é uma promessa da palavra, o céu é logo. A dor já não existirá, essa dor que é intensa. Eu tive com uma mãe que perdeu uma filha agora, recentemente pela Covid, ela dizia assim, Érica, é uma dor que não tem igual, eu não tenho como te dizer, eu não sei se vou conseguir suportar, mas a dor já não existirá. Vai chegar um dia que essa dor não vai existir, porque o céu é logo.
e nada no mundo nos separará. E você termina com uma realidade que eu acho fantástica e que cresceu muito, o aumento de autoextermínio na pandemia. Mais de 38% nós já alcançamos de aumento de autoextermínio. E as crianças, adolescentes, adultos e idosos agora já não tem uma faixa etária tão bem determinada, ainda é entre idosos e adolescentes, mas nós temos crianças com 8 anos Meu Deus. tentando autoextermínio, com vazio de sentido, vazio de vida, vazio, com uma experiência de vazio. E aí você diz assim: será válida a pena a minha vida entregar? Quando a gente tem um sentido na vida, toda e qualquer dor, quando há um sentido, não estou dizendo em momento algum que seja fácil. Eu só imagino o que muitas pessoas estão sofrendo. Mas quando você tem esse sentido, e esse sentido te leva ao eterno, então vale a pena. Vale a pena viver. Você termina dizendo assim: vale a pena viver. Você já tinha pensado nessa música por essa ótica? Que instrumento de cura! Olha, Érica, não tinha visto assim, mas tinha visto sempre como uma resposta, digamos assim, para os corações aflitos, né? Mas não de modo tão, digamos assim, tão esmiuçado. Mas eu, assim, essa questão do autoextermínio, você falando aí de crianças até nessa tenra idade, é algo assim que parte o coração da gente, né? Então, quando você mencionou, logo em seguida você fez a citação de terá valido a pena minha vida entregar. Então, assim, essa frase para mim é muito significativa, né? Porque eu já tive a experiência de uma jovem que me procurou, isso há muitos anos atrás, eu já contei esse testemunho diversas vezes também, que eu estava em São Paulo cantando e ela chegou para mim e disse: Sueli, a mesma pergunta, a mesma fala sua hoje à tarde. Ela disse assim: você lembra que você esteve aqui? E ela falou: há 2 anos atrás, cantando para nós. Eu disse: não. Pois olhe, naquele dia eu ia me autoexterminar, usando a expressão que você usou. E a frase que você escreveu no meu CD foi um autógrafo. Mudou a minha decisão. E aí eu fiquei perplexa, eu disse: mas o que eu escrevi? Ela disse: só Deus basta. Então, assim, eu sempre tive, assim, uma responsabilidade muito grande com as pessoas que eu evangelizo, sempre tive. E eu sempre tive um entendimento de que eu precisava sair do palco, sentar numa cadeira com uma mesinha para dedicar os CDs, e que aquela atitude de receber pessoa por pessoa era uma continuidade da evangelização que eu tinha feito com o microfone na mão. E nesse dia eu tive esse testemunho que muito me edificou, e a pessoa estava ali 2 anos depois dessa experiência, toda sorridente, contando a obra de Deus na vida dela. E realmente, como você disse, quando nós temos o sentido, nós conseguimos suportar as circunstâncias. Mas eu entendo que, pelo menos isso é uma frase que a gente sempre diz, quando a gente tem um sentido, a gente suporta todo e qualquer como, né? Mas esse sentido, ele precisa ser suficientemente grande e consistente para que a gente consiga, de fato, abraçar as turbulências da vida. Porque quando aquilo que a gente se apega não tem força suficiente para nos sustentar, a gente vai
cair junto com aquilo. Né? Então, assim, aqui tem a cortina do meu quarto. Se eu me seguro nessa cortina, quando vier uma turbulência forte, ela vai ser arrancada. Então, o meu sustento, a minha fonte de segurança não pode ser uma coisa que possa cair a qualquer momento, não pode ser uma coisa inconsistente. E essa palavra para mim é muito significativa. Jesus diz na palavra que aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha, e olha que dá trabalho, porque você tem que subir todo o material para construir em cima da rocha. Depois você tem que quebrar a rocha para você fazer o alicerce ali. Porque você não pode colocar simplesmente o tijolo em cima da rocha, você tem que cavar a rocha para colocar o alicerce. E ele diz, quem constrói a casa sobre uma rocha, ou seja, passa por todos esses processos, ele diz, virão as tempestades, a casa vai ser balançada, mas não será destruída. Então, a gente sabe que a rocha é Cristo, Cristo é a rocha da nossa salvação, mas é importante entender que para construir em cima da rocha, eu tenho que ter o trabalho de carregar o material, eu tenho o trabalho de quebrar essa rocha, ou seja, de abrir o espaço na rocha, que no fundo, a gente também pode entender que é abrir o espaço interior, para que essa rocha entre dentro de nós. É meio assim, paradoxal as comparações, mas fazem muito sentido dentro de uma relação mística. Jesus não disse, quando vierem as tempestades, a casa não vai balançar. Ele não prometeu isso. Ele disse assim, a casa pode balançar, mas ela não vai ser derrubada. E eu imagino essa casa, que somos nós, né? Sendo tão balançados recentemente. Todos nós padecemos. Todos, de uma forma ou de outra, estamos sofrendo. Mas existem alguns que estão tendo um nível de suporte maior que outros. O que será essa diferença? Né? Dentro da dimensão cristã, vamos fazer isso. Né? É claro que tem a dimensão humana, os talentos, como a pessoa foi educada, toda uma história de treino para a vida, de aprender a lidar com a dor, mas a fé, ela pode, assim, dar uma resposta muito maior do que qualquer treino que a vida possa ter nos dado para suportar o sofrimento. Porque a palavra de Deus diz, é na tua fraqueza que se manifesta a minha força. E aí eu fico pensando assim, que até os fortes podem cair. Mas, se até os fortes podem cair, imagina os fracos, né? Já terão caído há muito tempo. Mas se é na fraqueza que a força de Deus se manifesta, eu posso dizer assim, não importa se eu sou fraco ou se eu sou forte, eu vou logo me agarrar com aquele que eu vou logo me sustentar nessa rocha, porque assim eu posso suportar os ventos, as tempestades, né? E a gente volta mais uma vez, como essa música é significativa, Jesus, eu confio em ti. Eu tenho uma experiência muito forte com esse texto evangélico, né? Quando Jesus, se eu estiver falando demais, eu já lhe avisei. Se eu estiver falando demais, você me deu um sinal. Mas esse texto da tempestade acalmada é fantástico. Jesus sabia que ia haver uma tempestade no mar. Jesus sabia porque ele é o Senhor do tempo, ele é o alfa e o ômega. Mas independente da tempestade, apesar da tempestade, melhor dizendo, apesar da tempestade, Jesus diz para aqueles homens, vamos sair de barco. Provavelmente eles não soubessem que ia mudar o tempo e fazer aquela tempestade toda. Ou, ainda que o céu estivesse fechando, eles simplesmente obedeceram Jesus e foram. E no meio da viagem, Jesus cansado dorme, a tempestade começa a balançar a barca, e aqueles homens começam a olhar para a tempestade, para as águas revoltas, para o vento forte, para a barca que balança, a água entrando, as ondas subindo, e Jesus dormindo lá. E eu penso que, apesar se eles tinham experiência no mar, eles eram capazes de diagnosticar com precisão que aquela era, de fato, uma situação irremediável. Quando eles disseram assim, nós vamos morrer,
não te importa que pereçamos? Porque eles iam morrer mesmo. Ele não era medo de principiante, não. Ali era a voz da experiência. Então, Jesus critica a voz da experiência, dizendo assim, homens de pouca fé. Eu disse, meu Deus, Jesus é louco, como é que ele faz isso? É bem Mas, humorado. olha, numa situação dessa parecia um humor negro, né? Porque parecia um humor assim, uma brincadeira de mau gosto. Mas como é que Jesus condena a fé daqueles homens se eles tinham justificativa para afirmar aquilo? Por quê? Porque Jesus era o motivo de eles terem fé. Porque Jesus estava ali. Então, quando a tempestade balançar a barca da nossa vida e que a gente estiver pensando com todas as propriedades e com muita razão, de fato, apoiado nas justificativas das evidências, eu estou para morrer. Porque tudo me prova isso. E não é coisa que eu concebi, porque o meu medo projetou. Não, as evidências são reais. Ainda assim, Jesus está comigo no barco. E isso faz toda a diferença. Então eu vou pegar aqui algumas coisas que você citou. Quando eu digo que ele é bem-humorado, é que ele estava dormindo. Não é uma coisa muito fácil dormir no meio de um barco afundando. Fico pensando assim, eu convivo com alguém que dorme muito, assim, que quando está no sono, fica difícil de acordar, mas nem ela, eu acredito, conseguiria permanecer dormindo. E Jesus permaneceu dormindo. E quando acorda, já com a nossa súplica, com a nossa aflição, a primeira atitude dele é dizer: por que vocês não estão tendo fé? Penso que ele nos leva sempre a perceber: não, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Mas o senhor estava dormindo. Se estava dormindo, então não tinha que se preocupar. Acho que o Padre Léo iria dizer assim: se estava dormindo é porque eu podia. Então vocês não tinham que se preocupar. Mas quando você disse que Jesus não nos ensina e não diz que nós não vamos ter abalos, né? Nossa casa não vai sofrer tempestade. Eu gosto muito de falar isso, que Jesus ele diz pelo contrário, ele promete o contrário, ele promete que nós vamos ter aflições. Sim. É até o contrário, ele não afirma que nós não vamos ter, ele promete que nós vamos ter. No mundo tereis aflições, mas coragem. E aí, etimologicamente, coragem é agir com o coração. E um coração firme em Deus vence o mundo. Um coração firme nele, se ele torna-se o nosso coração. Eu penso o coração como órgão que dá vida, ele que é a vida. Então, nesse momento, ele nos dá um caminho. Sejam corajosos. E no mundo de hoje, é difícil a gente falar com as pessoas: sejam corajosos, enfrentem, vamos subir a escada, porque exige coragem. Agir com o coração, às vezes, exige que nós tenhamos a conduta de agir contrário a nós mesmos. Que sejamos violentos conosco. Perseverar exige de nós isso. E aí, à medida que você ia falando, né, sobre a dimensão da presença de Jesus no barco, a dimensão de que nós podemos confiar nele quando ele é o sentido. A nossa comunidade, o nosso carisma, nós colocamos, é dado assim, que é ser a manifestação do amor misericordioso, anunciando o sentido, que é Cristo, para todo e qualquer sofrimento. E a igreja, a nossa fé católica, nos dá isso. Quando diz que existe um porquê e um para quê, para todo e qualquer sofrimento. Pode ser que nós não entendamos, mas sempre é um porquê Deus nos ama. E sempre é um para que eu aprenda a amar como Ele ama. E isso é um grande desafio. Amar como alguém que está disposto a perder o próprio filho. Amar como alguém que está disposto a realidade de viver
de assistir impassivelmente o sofrimento, a angústia, a dor do seu filho, para o bem de muitos, para o bem de todos, é um amor que vai muito além da nossa compreensão. Mas a nossa fé nos diz isso, nos diz que nós temos a capacidade de unir a nossa paixão a esse sofrimento para a salvação das almas. Olha que sentido rico! Se nós pensamos agora, nesse momento de pandemia, se não perdemos nenhuma oportunidade de qualquer sofrimento que está batendo à nossa porta, de unir e transcender, de dar um sentido, que é esse sentido da eternidade. E aí agora, falando, pegando a deixa sua, da fraqueza, de fortes que caem, de fracos que caem, acredito que é importante a gente pensar assim, o problema não é cair, permanecer caído, não estender a mão, não entender que nós temos alguém para nos erguer. O problema não é começar a afundar, como Pedro começou a afundar quando desviou o olhar. O problema é você não erguer, não dizer salva-me, entender que ele está lá, vai dizer, vem, eu estou aqui, estou com você. Então nós vamos cair, em algum momento nós vamos cair. Ele estará para nos erguer. Eu gosto de pensar como Deus é misericordioso quando diz assim, a palavra, se a tua consciência te acusa, e geralmente nos quadros ansiosos, depressivos, as pessoas que sofrem de vários transtornos, têm uma consciência que os acusa muito, em muitos momentos. Deus é maior que a sua consciência. Deus é maior que a sua consciência. Então, para esse jovem, para essa pessoa que vai nos ouvir ou que está nos ouvindo, Deus é maior que a sua consciência. Não desista. E aí, você tem uma música que eu gosto mais, e aí eu canto assim, é quase um hino para nós, que diz assim, se com a tua mão, se a tua mão me segurar, eu correrei até voar. Eu posso vacilar, fraquejar se você não estiver me segurando. E é isso mesmo. Mas se eu estou nesse abandono. E aí eu queria que você cantasse o refrão dessa música. Só o refrão mesmo, tem muita coisa ainda para a gente passar. Para todos aqueles que caem. Para todos aqueles que nesse momento estão caídos e se encontram sem forças para levantar. Às vezes, na depressão, acontece muito isso, de que a gente quer que a pessoa saia logo e fala assim, sai da cama, vai para uma festa, vai para o cinema, vai para a igreja, vai para o grupo de oração. Esses dias eu estava falando e disse assim, olha, ninguém faz isso com alguém que está numa cama e que você sem vê que está com câncer ou com uma anemia profunda. Você não chega para ele e fala, sai dessa cama, vai, levanta, deixa de preguiça, luta pela sua vida. E com a depressão, isso acontece muito. Eu ouvi de uma paciente uma vez com transtorno bipolar, que ela dizia assim, doutora, eu preferia tanto ter câncer, porque primeiro as pessoas me veriam a minha doença. Segundo, ela teria um fim. Eu não viveria nesses altos e baixos. Então, a dimensão de quando nós cantamos e quando você traz isso, né, nós vamos fraquejar, nós vamos cair. Às vezes você que está nos ouvindo vai se encontrar sem forças. Sem forças para conseguir sair da cama e dizer assim, eu não consigo, eu acho que eu não consigo nem estender a mão. Olha como o Evangelho vem em nosso socorro, quando nós estamos paralisados, quando nós não conseguimos estender a mão. O Senhor nos dar amigos para abrir o telhado e nos apresentar para Ele. A igreja vive isso na graça da comunhão dos santos. Vai ter alguém que vai te apresentar a Deus. Vai ter alguém que vai abrir o telhado, meu irmão. E aí eu queria que você cantasse essa parte. O meu Senhor segura a minha. Quando você diz assim,
Sem teu apoio eu não darei, eu só iria fraquejar. Mas eu vou. Meu irmão, você que está no chão. O William está dizendo aqui que tem depressão há 6 anos. Você que tem depressão há 6 anos, escuta isso. Deixa ele te segurar. Deixa a mão dele te segurar para você voar. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Manda beijo para ela, manda beijo. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiada em ti. Você Érica, vai subir. você falou que quando nós não temos forças, né, os amigos abrem até os telhados para nos descer e nos colocar exatamente onde Jesus está. Mas também tem um texto do Evangelho que diz o seguinte: havia um homem paralítico há 38 anos, sem ninguém que o colocasse na fonte quando as águas ficavam agitadas, para que ali ele fosse curado. E ele havia esperado 38 anos, porque ele não conseguia ir sozinho e ninguém sequer fazia nada por ele. E tem horas que de fato os amigos nos socorrem, mas tem momentos que a solidão nos visita de uma maneira muito intensa. E é também, olha como a palavra de Deus é maravilhosa, em qualquer situação, com amigos ou sem amigos, Jesus, os amigos nos levam, e quando eles não vêm, Jesus misericordiosamente tocar e visitar aquele que por ele espera. E nós falávamos assim que Deus precisa ser o sentido para a nossa vida, não que Deus não precisa de nada, mas nós precisamos que Deus seja o sentido da nossa vida. Mas é importante que a gente saiba quem é Deus. Porque se nós não soubermos quem de fato Ele é, porque uma das coisas que o sofrimento tem é a função de purificar. Porque à medida que nós estamos sofrendo, nós precisamos ir nos agarrando a coisas cada vez mais consistentes, como eu falei. Então, quando a nossa fé não é consistente, a gente vai tender a afundar como Pedro, né? Mas quando, por exemplo, quando eu digo que Deus é isso, Deus é aquilo outro, mas eu não tive uma experiência profunda que me diga que Deus é amor, que Deus me ama em qualquer situação e que não depende do que se eu faço algo de bom ou se eu não faço para Deus me amar. Então, quando eu conheço esse Deus, que independente do meu maior pecado e da situação por mais sofrida e até que eu, digamos, não a Ele, se em um lapso de lucidez eu digo, me perdoe, me alcance agora porque eu não tenho mais forças, memória, a esperança do não vai agir, né? É muito importante a gente ter não só Deus como sentido de vida, mas saber que Deus me ama incondicionalmente. Agora eu vou avançar um pouquinho por causa do nosso tempo também. Eu queria, também fiz uma interpretação, agora nós já estamos em 2004 e você tem uma música que fala assim, em tuas mãos, e você estava falando muito da importância que é Deus nos sustentar, a firmeza, a consistência. E você diz assim na letra, conheces o que sou e o que penso, e já contavas com minhas fraquezas e indecisões. Está travando para você? Está travando para você, Sueli?
Tá travando? A tua graça, bem maior, sustenta tudo o que em mim vacila. Sustenta tudo o que em mim vacila. Minha compreensão não é essencial. Essencial é teu amor. Nesse momento, eu vejo que muitas vezes nós nos colocamos assim diante de Deus. Deus me conhece, sabe o que sou e o que penso. Desculpa, foi a minha Oi, internet aqui. tranquilo, faz parte. Sueli, eu estava falando daquela música Em Tuas Mãos. E que você diz assim, Deus conhece o que sou e o que penso. E nós muitas vezes temos medo desse Deus que nos conhece, que sabe quem somos. E você nos antecipa dizendo, e já contavas com minha fraqueza, a minha indecisão. A tua graça é bem maior. Como é importante nós olharmos para a graça. Só que nesse momento eu queria entrar numa realidade que muitas vezes quando nós estamos sofrendo, nós queremos explicações. E também explicações para os nossos limites, para as nossas fraquezas. Por que que o Senhor me confiou essa missão se eu tenho esse limite? Por que que o Senhor me deu o desejo de ser mãe e nesse momento eu não posso engravidar, talvez eu nunca poderei engravidar? Como seria isso? Por que o Senhor me chamou e eu tenho 10 anos, 20 anos de vida consagrada e agora eu não experimento mais de Deus? Eu não experimento mais da certeza desse chamado. E aí você responde assim, minha compreensão não é essencial. Essencial é o seu amor. Nesse momento eu não compreendo o que estou vivendo, o que esse mundo está vivendo. A minha compreensão não é essencial. Essencial é o seu amor. Enquanto nós todos que estamos aqui vivendo essa experiência tão fecunda, nos percebendo que Deus, Senhor do tempo e deste tempo que estamos vivendo, que nos conhece, Ele nos conhece. Ele nos conhece, conhece o nosso coração, conhece a nossa fraqueza. É porque nos conhece, porque nos ama, que nos chamou. Sueli, queria que você então falasse um pouco sobre isso, sobre a nossa compreensão não ser essencial. Porque muitas vezes queremos entender tudo assim. Eu acho que isso é um caminho de aprendizado, porque quando a gente olha o desenrolar da vida humana, a gente vê que desde muito criança a gente começa, mas o que é isso, o que é aquilo, ou por que isso, por que daquilo, né? Às vezes até os pais perdem a paciência com as crianças porque são muitos os porquês. Só que essa fase, ela não passa e a gente vai continuar perguntando os porquês. A gente só muda a estratégia da pergunta muitas vezes, né? E assim, abrir mão dos porquês em certos momentos da vida é a única coisa que eu acredito que vai nos fazer subsistir. Porque eu acredito que é importante, sim, a gente ter respostas, a gente ter entendimentos. É humano e é lícito. Mas tem alguns momentos, eu não sei se é a vida que nos nega o entendimento, ou acredito que a segunda opção seja a mais digna de fé, que é a nossa natureza que não alcança o entendimento de certas situações e coisas da nossa vida. Então,
compreendendo tudo isso, eu preciso entender que é necessário abrir mão do desejo de saber o porquê das coisas. Porque tem horas que não dá para saber. E a palavra de Deus fala sobre isso. A fé é uma certeza daquilo que não vemos. Então, assim, é impressionante como a palavra de Deus tem resposta para tudo. Quando a gente não consegue entender, nem ver, nem aceitar, a gente precisa crer, né? Mas a gente só vai passar do não querer entender, porque não consegue mesmo, para o crer, se eu me desapegar dessa vontade de entender, né? E isso exige uma kenosis muito grande, ou seja, um abaixamento muito grande, um esvaziamento de si. E ao mesmo tempo, eu acredito que o momento da dor é o momento onde a gente se esvazia com mais facilidade, porque a gente não tem muito o que se justificar. Então a gente devia aproveitar isso, e em vez de ficar querendo entender, dizer: Senhor, a minha vida está. Quanto eu estou entendendo as coisas, a minha vida está nas minhas mãos. Mas a partir do momento em que eu deixo de entender, a minha vida passa a estar nas tuas. Então, basta confiar. Eu me lembro muito, e por sinal, essa lembrança vem durante toda a nossa conversa aqui, desde o seu início, diante do que você falava, me lembrei das tentações de Jesus no deserto. Porque em muitas situações da vida, como essa, de querer entender, é uma tentação. Né? Eu quero entender, eu quero isso, eu estou sendo tentada a viver uma realidade que eu não posso agora. Então, como foi que Jesus combateu as tentações do inimigo? Com a palavra. Jesus tinha uma resposta na lata no demônio. Pá! E ali ele perdia as forças. Só que a única resposta que tem poder de fazer o demônio perder a força na minha vida é a palavra de Deus. Então, quando eu quiser entender e esse sentido não me for acessível, eu tenho que dizer: eu confio, Deus me ama, a minha vida está nas mãos de Deus, né? Deus sabe melhor de mim do que eu mesma. Então, assim, eu acredito que uma das coisas que é muito importante nesse processo terapêutico é a reflexão com os textos bíblicos, né? Claro que se já é, digamos assim, difícil nos tempos normais, porque nós não somos treinados para isso, principalmente nos momentos da dor. Mas às vezes ler só aquele evangelho do dia, porque a liturgia diária é o maná que Deus preparou para mim naquele dia. E o maná, se ele não fosse colhido na medida da minha necessidade, aquilo que sobrava iria apodrecer, ou seja, não me servia. Ou seja, o maná é o alimento do dia, não é para pegar para amanhã, é para hoje. Então, a palavra da liturgia diária é para hoje. Então, se eu não estou legal, eu vou olhar a primeira leitura, o salmo, o evangelho, e ali Deus vai dizer alguma coisa, Deus vai me fazer lembrar alguma coisa que me faça sobreviver o dia de hoje. Ah, Sueli, mas amanhã não me pertence. Amanhã eu faço tudo de novo, eu vou olhar na palavra do dia de amanhã. E eu acredito que de fé em fé, de palavra em palavra, nós vamos caminhando, digamos, não só para o céu, mas nós vamos travando um caminho de superação humana. Não só, porque assim, a nossa relação com Deus não é simplesmente uma espiritualidade desencarnada. A espiritualidade, a nossa relação com Deus, precisa governar a nossa vida terrena, né? E isso, de fato, é muito concreto, né? E nos dá possibilidades de sobreviver cada dia. A liturgia diária é o remédio que eu tenho que tomar diariamente
para sobreviver nesta terra, para me alimentar nessa existência humana que Deus me concedeu. É o pão nosso de cada dia. Pois é o pão nosso de cada dia, exatamente. Sueli, aqui também, quando você estava falando, né, essa necessidade de nós compreendermos, também a palavra nos responde quando São Paulo diz assim: agora nós vemos em parte, agora nós conhecemos por parte. Então, realmente, aquilo que você disse, que, na verdade, a nossa compreensão não alcança. É bem verdade isso. E aí, eu queria que você entrasse numa música menos conhecida, mas o pessoal está pedindo para você cantar um pouquinho. Queria ver se você cantava só o trechinho, né? Esse trechinho de minha compreensão não é essencial, porque se ele fosse a nossa direção, o sentido, a segurança, nele nós podemos confiar, principalmente se estivermos alimentados desse maná todos os dias, que é a palavra, da riqueza que é o Cristo. E aí depois eu vou entrar com uma música que talvez não seja tão conhecida da grande maioria, mas eu achei a letra muito providencial para este tempo. Eu confesso que até eu também não tinha muito contato com ela, não tive muito contato, mas vai estar muito dentro do que nós estamos falando aqui, tá? Aí se você puder cantar esse trechinho para nós, eu peço que todos acompanhem, cantando conosco, rezando, aceitando que a nossa compreensão não é essencial. Essa daí, né? Nossa, faz um tempinho que eu não canto essa música. Deixa eu lembrar aqui como é que começa, meu Deus. Eu tô com a música, Olha, eu não vou parar na cabeça. Posso soprar para você Me assim, ajuda! Tu vês meu coração, conheces o que sou e o que penso. Conheces o que sou e o que penso, e já contavas com minhas fraquezas e indecisões. A tua graça é bem maior, sustenta tudo que em mim vacila. Minha compreensão não é essencial, essencial é o teu amor. Isso. A outra música, ela fala sobre a liberdade. E hoje o mundo tem proclamado a liberdade de todos os modos e maneiras. Uma liberdade muito diferente da liberdade que a palavra nos proclama, né? Que a Sagrada Escritura nos convida. Hoje, aquela liberdade de você ser quem você quiser ser, de você falar o que você quiser falar, de você servir quando quiser servir ou não servir quando não quiser servir. E aí você vem com uma música, a liberdade de sair e não sair. Eu acho que Deus está nos falando tanto quando nos faz sentir tanto essa dimensão de a liberdade de não poder abraçar, a liberdade de não poder sair, a liberdade de não saber o que será o amanhã, a liberdade de não poder planejar o nosso dia, nem o dia daqueles que são nossos. E aí você tem essa música que chama Liberdade, que fala assim: ó liberdade que me faz viver, me faz amar, me faz querer, ó liberdade de renunciar. Essa frase, liberdade de renunciar, num mundo onde nós queremos tanto ter posse das pessoas, ter as coisas, ter a segurança, liberdade de renunciar. E aí você coloca na letra assim: ó liberdade que me faz crescer, me faz voar. Vem muito essa temática do voo em muitas músicas, e para mim em especial, que tenho muito o desejo de me aprofundar na terapia do sentido da vida, que é uma imagem que o Viktor Frankl usa muito, que é a do voo do pássaro. Quando você coloca assim: ó liberdade de aceitar sofrer,
ó liberdade de sofrendo amar. Eu achei que essa frase talvez fosse uma das frases mais profundas que já vi dentro de uma letra, e que nos convida a uma dimensão de... nós tivemos um bispo agora de Guiné-Bissau que faleceu pelo Covid. E ele foi assim, ele amou até o fim. Ele teve essa liberdade de sofrer, sofrendo amar e de aceitar sofrer, de dar a sua vida. Penso que Dom Henrique, que nós perdemos no ano passado, que tinha Maravilhoso, Dom tanto Henrique. impacto, né? Uma experiência tão grande. Como, o que ele nos diria? Ele nos diria, ó, a liberdade de aceitar sofrer, ó, a liberdade de sofrendo amar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa escolha de... E logo depois você completa assim, liberdade de sempre acolher, liberdade de esperar, liberdade de aceitar perder. Eu falei assim, nossa, ela parece que fez assim, deixa eu fazer uma música para a pandemia, e aí eu vou cantar para todo mundo. Que nós temos essa liberdade. Ele que é a nossa liberdade, nos dá essa graça de aceitar perder. A liberdade de se dar. A liberdade de se dar. Tem uma Olha, eu jovem da peço nossa desculpas comunidade cujo porque... reino... Sim, pode falar. Não, eu peço desculpas aqui porque eu tô... como eu mudei de dispositivo, o meu celular estava no tripé. E agora o iPad, que é grande, eu estou segurando aqui na mão, então, assim, está balançando muito. Eu peço desculpas, assim, por causa dessa instabilidade aqui, mas pelo menos agora vocês estão sabendo aqui o desafio que eu estou passando. Mas, Érica, é impressionante, assim, como é bom evangelizar, porque a palavra de Deus diz, a gente está sempre girando em torno da palavra, que é dando que recebe, né? Então, é impressionante como a partir do momento em que eu falo de Deus, eu sou a primeira a ser enriquecida. Então, assim, como eu estou sendo enriquecida pela sua partilha, por essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu posso dizer até que eu, em particular, estava precisando ouvir falar, Deus falar para mim. Essa música eu gravei em 2005. Nós temos 15 anos de gravação dessa música. E essa música, porque tem modulações e que tem uma construção difícil de se manter, até porque eu cantei com o Davidson, que já faz um outro tom na música. Não foi uma música que eu arrastei nos shows, né? Então ela está lá guardadinha no CD. E como foi importante você trazer isso à tona nesse momento, né? Quando você me pede para falar sobre essa canção, a única coisa que vem no meu coração é a primeira bem-aventurança. Felizes os pobres de espírito, porque verão... Não. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, a partir do momento em que eu me esvazio de mim mesma, eu vou me enriquecendo, ou seja, Deus vai me dando um contato com o seu reino. Ou seja, essa música é uma expressão clara do reino de Deus, né? A partir do momento em que eu me liberto de mim mesma, das minhas vontades, dos meus conceitos, das minhas lutas interiores, da necessidade de querer ter razão, da necessidade de prevalecer, eu vou conseguindo acolher, eu vou conseguindo esperar, eu vou conseguindo aceitar as perdas, né? Eu vou conseguindo me dar. E isso vem pelo esvaziamento de si, né? Então, eu não vou conseguir calar se eu não estiver desapegada de mim mesma. Eu não vou conseguir recomeçar se eu estiver apegada a mim mesma, né? Então, essa canção, ela vem de fato nos mostrar um caminho, né? Se eu sou pobre, eu consigo viver, eu consigo amar, né? Então, eu consigo voar, eu consigo aceitar o sofrimento, mas se eu estou apegada às minhas concepções, eu vou lutar contra tudo e contra todos para realizar aquela expectativa, né?
Então, assim, como é profundamente terapêutico no sentido humano da palavra, a gente poder, assim, utilizar essa canção nesse momento que nós vivemos tão desafiante, né? E não só a pandemia em si, mas em todo momento onde a gente está diante de situações onde os entendimentos faltam, onde a escuridão, a solidão nos visita, onde a sensação de que a casa, a barca vai afundar em meio à tribulação. Então, assim, nessas situações, de fato, essa canção vem ser uma resposta muito grande. E é Eu impressionante, a penso. Érica teve uma pessoa que disse assim, a Sueli... Ah, desculpe, pode falar. Não, pode falar, pode terminar a tua frase. Eu vou completar. É só uma conclusão. Tinha uma Sim. pessoa que disse assim, a Su tinha que ser médica. E falo mais alguma coisa aqui. E aí eu queria dizer assim, eu sou feliz por não ter sido médica, porque, assim, eu não tenho formação profissional, eu estava me formando em administração de empresas, que não tem absolutamente nada a ver com a área de saúde, e o Senhor mudou os planos. Então, assim, como eu sou feliz de ter tido essa intervenção de Deus na minha vida, e Deus ter me tornado uma evangelizadora, não pelas minhas capacidades, não pela minha voz, mas por uma escolha divina na minha vida, por um ato de misericórdia de Deus para comigo. Porque evangelizar e trazer para as pessoas uma resposta, e essa resposta não vem de mim, essa resposta não é o fruto dos meus esforços, da minha vida, não é. Essas respostas é a riqueza do carisma Shalom, que me faz compartilhar. Então, na verdade, é um dom gratuito de Deus, que passa por esse instrumento, por esse vaso de argila, instrumento imperfeito, e segue para as pessoas. Então, assim, eu queria dizer que sou muito feliz de estar onde eu estou, e de ter sido escolhida para renunciar aos meus planos pessoais, como diz na minha vocação, o meu desejo de me realizar profissionalmente no mundo. Vou fazer 52 anos, né? E eu larguei a minha faculdade aos 21. Posso dizer que o desejo de realização no mundo até hoje me persegue, porque eu sou de carne e osso. Mas a minha consagração é renovada todos os dias na certeza de que o melhor para mim é onde eu estou, né? Então, assim, eu queria dizer tudo isso como uma expressão da minha gratidão a Deus por ter me amado tanto e me feito mudar os rumos da minha história. Primeiro, não há medicina melhor ou maior do que a que você exerce com a música. Desde a Sagrada Escritura, já em Samuel, a gente tem que quando o rei ficava agitado, chamava Davi para acalmar, para aliviar e livrá-lo do espírito mau. É uma medicina divina que se exerce no céu. Sempre digo isso para os meus ministros de música, que a nossa profissão, qualquer profissão que a gente exerça aqui, terá um fim. E eles continuarão exercendo no céu. Esse é um magnífico ofício, mas cura profundamente, restaura, fortalece. É isso que nós estamos dizendo aqui. Essa live é para dizer que é um caminho de prevenção e de cura. Mas eu queria que ele também foi um ato de liberdade te escolher. Livre, te escolheu porque é livre, essa liberdade. E aí quando você me disse assim, liberdade de poder dizer, eu pensei nas redes sociais hoje, a gente pensa que liberdade de poder dizer é dizer o que você quiser, no momento que você quiser, na hora que você quiser, sem pensar nas consequências, sem responsabilidade. E na logoterapia a gente aprende isso, que liberdade vem junto com responsabilidade, elas caminham juntas, são irmãs. Eu não posso separar. E aqui você, na letra, fala assim, liberdade de poder dizer, liberdade de saber calar. Existe diferença em aquilo que eu posso dizer e aquilo que sei.
liberdade de saber calar. Eu preciso saber calar. Porque às vezes o nosso silêncio é um silêncio que não é um silêncio produtivo, porque é um silêncio de omissão. Então é preciso saber calar. E você diz assim, liberdade para escolher, liberdade para recomeçar. Quantos precisam ter essa coragem de, diante dos desafios, dos sofrimentos, liberdade para escolher, entender que você escolhe a atitude que você tem diante do seu sofrimento. Quero que você fale sobre a experiência sua em Montes Claros, mas vou dizer da minha experiência com você aqui em Montes Claros. Eu tenho lúpus, então antes de médico eu sou uma paciente há muitos anos. E quando você veio, eu estava num período de muita doença. Era um período que eu estava saindo de internação, entrando, saindo de internação. E eu só ficava na cama. E você sentou à beira da cama e começou a partilhar comigo. E aquela sua atenção, né? Até você me explicou assim, a questão de você estar ali no seu dia a dia comigo, mas depois você se arrumaria para o show, né? Você não se apresentaria assim. E você me falou, me tratou com uma amizade tão grande que foi partilhando seu coração, seus temores, seus medos, seus sonhos do casamento, do que você esperava. E aí eu lembro que você falou assim, eu queria dar ao meu esposo o vigor da minha juventude. E eu olhava assim para você e falava assim, meu Deus, que graça ela está aqui conosco. A gente até brinca porque você chegou a consertar o videocassete de um dos membros nossos, que agora perdeu a irmã pelo Covid. Aí a gente fala assim, nossa, mas você tem muita intimidade com Sueli. E nesse momento, eu queria que você, onde muitas pessoas não têm tido coragem de recomeçar, ou de escolher de novo, ou de saber calar, que você pudesse nos dar esse testemunho e falar dessa sua experiência com Montes Claros. Nós aqui, nós, Comunidade Filhos de Maria, seremos sempre gratos por aqueles dias que são fecundos para nós há mais de 15 anos. E eu não podia engravidar. Então, e me realizava na minha missão. E também não fazia faculdade de medicina. Eu já havia renunciado. E o Senhor me deu a graça de dar de novo, de fazer como Abraão. Quando eu renuncio. Aí, então, como Abraão, eu havia renunciado também ao desejo de fazer faculdade de medicina. Quando você veio, eu era mais só o homem pátias, o homem que padece, a pessoa que passava por muitos sofrimentos. E depois, o Senhor me deu de novo a medicina já na idade avançada. Assim como agora me fez mãe também numa idade avançada. Minha primeira filhinha tem 2 anos agora e vou fazer 45. Então, imagine o desafio que é. E eu fico sempre grata a Deus porque eu não imaginava o tanto que eu precisava deste milagre, quanto que me trouxe vida. Mas eu fico sempre contemplando que Deus vai fazer muito mais e pode fazer muito mais do que nós esperamos, imaginamos. Mas comigo a pedagogia dele é assim, ele me tira, me dá de novo, num tempo de velhice, no momento em que eu acredito assim, não tenho condições, agora eu não tinha condições nenhuma, momento nenhum, estou muito doente. Então é nesse momento que ele resolve que vai fazer. E aí você coloca no final da música assim, assim é a liberdade que Deus dá. Nossa, como eu queria gritar para o mundo hoje. Assim é a liberdade que Deus dá. Não é a liberdade para ferir o outro, nem para nos ferir.
Não é a liberdade para não escolher, porque achamos que é uma liberdade para não escolhê-lo, sendo que ele quer nos dar a vida e quer quer o nosso bem. É, sim, ele respeita, criou-nos a sua imagem e semelhança, mas não é. E às vezes hoje está assim, hoje é uma mentalidade do mundo que penetra. Mas eu sou livre. Posso escolher a Deus ou não? Posso permanecer nele ou não? E a liberdade que Deus nos dá não é essa, é uma liberdade para amar no sofrimento, para saber calar, para poder dizer. E uma liberdade que nos liberta, porque é verdade. Porque é a verdade, né? Eu não, de jeito nenhum, quero dizer que as pessoas precisam ser outras pessoas. Deus quer a nossa verdade, quer que nós sejamos verdadeiros diante dele. E você encerra dizendo assim é a liberdade que Deus dá. Suas palavras nos tornará livres. De novo, você volta então com a palavra que liberta, que edifica, que alimenta, a palavra que cura, que restaura, a palavra que vai nos gerar esperança. Então, eu queria agradecer profundamente, Sueli, por essa gravação. Gostaria de que muitas pessoas conhecessem, tivessem acesso, que fosse trabalhado. Eu, se pudesse, faria uma oficina. Vamos entender isso, um aprofundamento de espiritualidade, de liberdade com Ou essa então música. uma proposta para um trabalho juntas, quem sabe, né? Sim, sim. Sim, uma médica da alma com alguém tentando ser médica. Não, eu vou aprender com você. Ô, Érica, eu queria partilhar, assim, antes de me despedir, queria partilhar duas coisas. Primeiro, o testemunho que eu tive aí, você falou em 2005, mas quando eu voltei aí, muito provavelmente fosse em 2009, eu acho. Porque eu já tinha o meu segundo filho, que nasceu em 2008. Então, mas antes dessa história, eu vi um comentário aqui que a mulher que escreveu, a pessoa que escreveu, ela disse, então se a Érica teve com 45, meu sonho ainda vai se realizar, e falou quantos anos tinha. Eu queria falar, assim, para todas as mulheres que ainda não geraram e que têm um sonho de gerar, de ter um filho, eu quero proclamar para você uma palavra que Deus me deu numa missão que eu fiz em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu estava rezando exatamente por mulheres que queriam engravidar. E a palavra que Deus disse foi que deu às mulheres 2 úteros, um na barriga e um no coração. E que ela, quem quisesse engravidar, a mulher que quisesse engravidar, deveria perguntar a Deus com qual útero ela deveria gerar. Se com o útero da barriga ou o útero do coração. Então, isso é um sinal de liberdade interior, de busca mais sincera da vontade de Deus. E muitas mulheres estão fechadas a essa realidade de maternidade porque querem, por fim na força, fazer a barriga crescer como se isso fosse a finalidade da própria vida. Nós não vivemos de sonhos, né, Érica? Nós vivemos a realidade. E se Deus pode ser que você não tenha o útero da barriga capaz de gerar, mas o do coração será sempre fértil. E tem tantas crianças esperando por uma mãe, por um pai, né? Então, escutar a voz de Deus sobre esse aspecto é urgente, não só para nós. Talvez fixar a nossa atenção na barriga fez com que alguém ficasse órfão ou ainda esteja órfão por muito tempo, porque o útero daqui de cima do peito ainda não gerou. Então, eu queria dizer isso porque essa palavra eu venho proclamando diversas vezes, porque é impressionante como Deus sempre me traz essa palavra de sabedoria e de ciência em diversas situações. E a segunda coisa é a minha partilha de quando eu fui aí em 2009. Eu tinha agendado a missão, que aconteceu num auditório, não sei mais quem me levou, quem foi o contratante do evento,
E eu estava cantando, mas antes de viajar, alguns dias antes, o meu filho, meu segundo filho, que nasceu com níveis de alergia muito intensos, ele vivia doentinho. Então, até ele fazer uma cirurgia de corneto e adenoide para tirar, ele vivia doentinho. E aí, o evento marcado, passagem comprada, o menino adoece. Eu vou dizer não vou? Não posso. E aí, o que acontece? Era ele com febre e eu agoniada, porque, assim, depois que a gente tem o primeiro filho, que a gente não se assusta mais com qualquer coisa, no segundo a gente já está, assim, mais tranquila, eu entendi que não adiantava eu ligar para o médico ou sair de casa para ir para o médico com a criança sem dar para o médico nenhuma pista. Então, o menino adoecia, eu começava a baixar a febre, baixa, baixa, até descobrir de onde a febre vem. Descobrir de onde a febre vem, eu levo melhor, os sintomas são esse. Aí ele botava o remédio certeiro. Então, nós não tínhamos, nós não sabíamos o que era. Não sabíamos. E eu viajei nessa angústia, nesse período. E quando eu cheguei em Montes Claros, que eu estava cantando no sábado à noite, nesse auditório, eu estava cantando aquela música, sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu. E eu comecei a lembrar que o Felipe estava doente em casa. E eu queria estar com o Felipe, mas eu precisava estar ali naquela hora. E aí, do nada, cantando e pensando nele, deu um branco na cabeça. E aí eu joguei para a plateia. Gente, quero ouvir vocês, que isso muitas vezes é a ferramenta que a gente usa para curar o branco que dá na hora. Aí eu tô abrindo a cortina aqui, deixando ver os bastidores. E aí, o que que acontece? O pessoal cantando e a letra não vinha, a letra não vinha, a letra não vinha. Eu disse, eu não sei mais. Eu não posso deixar as pessoas cantando sozinhas até o final. Eu tenho que voltar e eu não sei como voltar. Aí mandei a música parar. Todo mundo parou, os músicos pararam. Gente, deu branco aqui na minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu me lembrei que eu deixei um filho doente em casa. E eu estou aqui, e enquanto eu cantava, eu comecei a lembrar dele, e Jesus começou a perguntar, a quem tu amas mais, a mim ou ao teu filho? E eu disse assim, Jesus, eu acho que eu amo mais a você, porque se eu não amasse mais a você, eu não estava aqui. E eu disse assim, para aquelas pessoas, que muitas vezes as provas vêm, ou talvez todas as vezes as provas vêm, para que nós saibamos quem nós amamos mais, se a Deus, a nós mesmos, ou as coisas, ou aos mais queridos. E a gente precisa sempre lembrar que na hora da prova, Jesus está perguntando como que é a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E em Montes Claros ele me fez essa pergunta, tu me amas mais do que a teu filho? Então, naquela hora, assim, não só eu chorei, mas a plateia começou a chorar, a gente nem continuou mais a música, mas a gente ficou com a certeza que nós teremos mais lá no céu e começamos a amar-te mais, e foi um momento tremendamente profundo, né? Então, Érica, eu preciso me despedir, meu filho está aqui me esperando também para continuar a tarefa escolar que estava fazendo comigo, já são 10 e pouco, né? Ele vai para a aula amanhã. Mas eu queria dizer assim, não só para você, mas para mim também eu renovo essa certeza e para todas as pessoas que estão ao vivo conosco, que vão ouvir depois, que se nós não amamos a Deus, de que terá valido a vida, né? De que terá valido a dor, a solidão, se não nos fez amar mais, se o amor a Deus é o sentido de tudo, né? Então, assim, só há experiência profunda com Deus, não só quando nós somos amados por Ele, mas quando na nossa pequenez nós dizemos também, eu te amo, Jesus. Eu te amo. E eu tenho essa memória que em Montes Claros foi um dos dias que eu declarei o meu amor por Jesus. Então, assim, eu quero louvar muito a Deus e eu peço que sobre estes montes, onde vocês estão, existam sempre muita luz, que eles sejam sempre claros e que vocês consigam sempre ver a Deus antes de qualquer coisa, antes de vocês mesmos,
e estejam sempre em meio às provas da vida, declarando o amor de vocês a Jesus e, sobretudo, você em meio às provas da sua saúde, sejam elas quais forem, coisas que as pessoas sabem, coisas que só Deus e você sabem, que esse seja o seu altar de declaração de amor, viu? E eu termino dizendo uma frase da nossa vocação que diz: um coração inflamado por esse amor, a tudo se dispõe. Muito obrigada, Érica. Você é uma mulher de Deus. Eu vi em você o testemunho de uma mulher de muita coragem, que disse para mim hoje à tarde: se você perceber que o meu fôlego faltar porque eu estou me tratando de Covid, me socorra, né? E eu vi hoje um milagre acontecendo porque eu não precisei fazer isso, né? Isso já é um sinal do seu corpo reagindo, mas certamente a sua alma, Deus plantou em você também, no seu, como no dele, um espinho no seu coração. E só há uma maneira de suportar esse espinho. Não é pela força, não é pela inteligência, não é pela vontade, mas é pelo amor a Jesus. Então, é isso que eu peço a Deus para você. Que inflame o seu coração de um modo tal, por esse amor esponsal a Jesus, que você seja extremamente livre para amar a Deus, apesar de tudo. E que a sua alegria seja ser fraca nas mãos de Deus. Que a sua alegria seja ser pequena, porque você estará vivendo exatamente como a mãe do Filho de Deus, dizendo: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria, porque olhou para a baixeza da sua serva e nela fez maravilhas. Muito obrigada por, no final desse dia, me dar esse testemunho que veio confrontar as trevas do meu coração com a luz de Cristo e com a sua vida ofertada. Muito obrigada. Eu vou chorar também. Ai, Jesus. A hora de saber que ela chegou para mim. Eu agradeço. Minha gratidão, Sueli. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Muitas. E que sempre me ajudou. Para mim, você é uma médica, para mim sempre foi. E o pessoal tá pedindo para rezar cantando. Sei que terei mais lá no céu, acho que é para nós Esse refrãozinho. Tá bom. Muito, muito, muito obrigada. E espero a proposta, hein? Eu estou disposta. Eu aqui me coloco à sua disposição. Eu estou disposta. Sonho, sonho a gente realiza junta, porque nós estamos, eu percebi que nós somos iguais no seguinte aspecto: você na medicina e eu na música, procuramos transformar tudo da nossa vida em missão, né? É verdade, eu vi isso em você, também fico muito feliz. Então, o refrão dessa música, de fato, meu filho está aqui, a gente não tem hora mais para dormir, para poder terminar esse trabalho, mas eu termino não só agradecendo, né, mas deixando aqui esse refrão e a certeza das minhas orações por vocês. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui, perto de ti. Felicidade sem fim, sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui, perto de ti. Felicidade sem fim. Amém, Deus abençoe. Fica Obrigada. Deus, viu? Tamo junto. Tchau, Tamo tchau. junto. A proposta vai chegar.
Tchau, tchau.